Bom dia a todos. Estamos, portanto, ao vivo e para uma aula, a segunda, no nosso curso de popular, porque tem essa questão popular de tributação. Então, nós, hoje, vamos, numa segunda aula, cuidar de um dos tributos, que é o imposto. E acho que você deve prestar bem atenção a essa categoria de direito tributário, porque ela atinge a todos. É só para mostrar como funciona. O imposto atinge a todos. O imposto atinge a todos. A taxa não, a contribuição de melhoria também não. Mas o imposto atinge a todos. Então vamos para esta segunda aula. Eu quero dizer que durante a semana respondemos pergunta, por exemplo, de Delson Júnior, sobre cobrança do IPVA e do IPTU nessa pandemia. Depois fizemos comentários sobre as intervenções da professora Carla Borges, professora de Direito Tributário, nas suas interações com um seguidor, ou seguidora, não sei, a @perfeitosa15, e faremos o mesmo nesta semana, se houver perguntas e interações entre seguidores nesta segunda aula. Hoje a aula é sobre, como eu disse, os impostos. Os impostos, ou o imposto, melhor, é uma das 3 categorias de tributo no Brasil. Falam em 5, falam em 4, mas no correr dessas aulas vocês vão ver que categoria de tributo só existem 3. Muito bem, repito, o imposto, a taxa e a contribuição de melhoria. E aí nós vamos tratar dessas outras categorias nas aulas que se seguem. Você já está convidado, como eu disse, para a aula do dia 15, para a aula do dia 22 e para a aula do dia 29. Então, só para recordar, nós perguntaríamos o que é o tributo, a fim de que nós possamos saber o que são os impostos, já que imposto é um tributo. Uma noção de tributo que eu tenho sempre repetido, e ainda em linguagem coloquial, linguagem popular, é que se trata de toda a quantidade de dinheiro. Para fazer uma homenagem à Dona Edith, minha mãe, direi dinheiro vivo. Portanto, é uma quantidade de dinheiro vivo, porque você não paga imposto como antigamente em benesses. Às vezes o sujeito recebia um título honorífico e ficava dispensado de pagar tributo. Hoje não. Todo mundo, mortos e vivos, tem que pagar tributo. Portanto, é toda a quantidade de dinheiro vivo que a pessoa, física ou jurídica, não importa, entrega ao Estado, entrega ao poder público para cumprir o seu dever. Vamos botar a próxima frase entre aspas, e eu digo por quê. Para cumprir o seu, aspas, dever de contribuir para as despesas públicas na medida de sua capacidade contributiva, fecha aspas. Esse é um dispositivo da Constituição italiana que inspirou o artigo 202 da Constituição brasileira de 1946, e que, por sua vez, inspirou o dispositivo que nós vamos trabalhar hoje, o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição em vigor, a Constituição de 1988. Portanto, só para você fixar e bem rápido, é toda a quantidade em dinheiro vivo que a pessoa física ou jurídica
entrega ao Estado, ao poder público, para cumprir o seu dever dele que entrega, que é o dever de contribuir para as despesas públicas, mas na medida dele que está entregando a quantidade de dinheiro, da sua capacidade contributiva. E aí nós procuramos saber o que é capacidade contributiva. Devo insistir nesse princípio e lembrar que na aula passada nós falamos do Estatuto do Contribuinte, e ao falarmos do Estatuto do Contribuinte, lhe dissemos, a vocês todos, portanto, lhes dissemos, que o Estatuto do Contribuinte, ele é uma série de princípios, de regras, que estão, esses princípios ou regras na Constituição, para proteger o contribuinte. Por isso é bom lembrar ao contribuinte que quando é feita uma alteração nesse Estatuto, se não for a favor do contribuinte, essa alteração é inconstitucional. Já houve isto, quando se quis cobrar ICMS numa transação de substituição, e nessa transação de substituição nós tivemos o parágrafo 7º do artigo 150 inserido na Constituição e que perturbou o Estatuto do Contribuinte. Pois bem, a capacidade contributiva, que é um dos princípios do Estatuto do Contribuinte, significa a capacidade de pagar. E ela está no parágrafo 1º, como eu disse, do artigo 145 da Constituição. Você pode perder temporariamente, momentaneamente, a capacidade de contribuir, como agora na pandemia. Todos que possam estar seguindo e que, portanto, deixaram de pagar IPTU e que agora anuncia-se que pagará com multa, com juros, com correção monetária, apenas com o benefício do parcelamento, todos devem reclamar, porque nesta pandemia perderam momentaneamente a capacidade de pagar. E o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição estabelece que quem perde a capacidade de pagar deve apenas comunicar à administração para que a administração verifique a efetividade dessa declaração, examinando na forma da lei o patrimônio, as rendas, enfim, todas as manifestações de riqueza de quem está alegando que perdeu a capacidade de pagar. Portanto, a capacidade de pagar é a capacidade de contribuir para as despesas públicas sem fazer qualquer sacrifício para ter uma vida com dignidade humana. Se você tiver qualquer sacrifício, então, tranquilamente, você não poderá pagar. Vou repetir, nessa pandemia, não é possível cobrar imposto de quem comprove, parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, que perdeu a capacidade de pagar. Portanto, o imposto é um dos 3 tributos, porque os outros 2 são a taxa e a contribuição de melhoria. Nós vamos aprender sobre os 2 nos próximos 2 sábados subsequentes. Nos dias 15, como eu disse, do 8, no dia 22 do 8. A aula de 29 do 8 é para que nós estudemos as contribuições chamadas sociais e as contribuições chamadas econômicas. Você sabe quais são elas, eu vou dar o exemplo de agora. Contribuições como o PIS e a COFINS são contribuições dessa natureza. São os exemplos que eu posso lhe dar. Nós vamos aprender sobre elas. Nós vamos mostrar porque é que o ministro da Fazenda não está correto quando mexe nessas contribuições para agravar um tipo de contribuinte que é o contribuinte prestador de serviço. E confunde esse contribuinte prestador de serviço com outros tantos. Tanto que ele fala, posso aumentar a contribuição dessas vítimas de 3,65% para 12%, diz ele. Porque os 12 estão
distribuídos na cadeia tributária. Que cadeia? O médico, o dentista, não tem cadeia tributária. Quando ele cobra os honorários do seu paciente, morreu entre ele e o paciente. O paciente não forma, portanto, uma cadeia que vá vender o cuidado do seu dente para uma outra pessoa. Cretinice falar uma coisa dessas. Mas falam essas coisas porque você não está, portanto, advertido, como eu quero fazer nesse curso popular sobre tributação, de como funciona essa máquina de achacar o cidadão. Pois muito bem, então vamos cuidar de PIS e COFINS lá no último sábado, que é o dia 29. Mas voltemos ao imposto. Eu disse que é um tributo, um dos 3 tributos no Brasil, e direi mais, que é o mais antigo dos tributos entre nós. Eu digo da civilização cristã, pelo menos. Lembre-se da aula passada, no episódio de Cristo com os fariseus, quando, narrado pelos 3 dos 4 evangelistas, quando nós mostramos que Mateus capítulo 22, versículo 15 e 22, Marcos capítulo 12, versículo 13 a 17, e Lucas capítulo 20, versículo 20, quando ali, invocando, portanto, as Sagradas Escrituras, nós mostramos que para os cristãos, pelo menos para os cristãos, o imposto é o mais antigo tributo. Eu posso até dizer que o imposto é o tributo por excelência, como demonstraremos nas aulas que virão. E vejam, eu falei de 3 evangelistas, mas o 4º evangelista, que é João, vocês veem que ele não narrou esse episódio do tributo a César. E talvez porque tenha ele lembrado, nos 2 últimos versículos, 24 e 25, do último capítulo do evangelho dele, que é o capítulo 21, quando ele lembra que, e nós devemos guardar isso para entendermos essa questão do sistema tributário. Quando ele diz: este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreve, ou as escreveu. E sabemos que o seu testemunho dele, portanto, evangelista, é verdadeiro. Jesus fez outras coisas, disse ele. Se fossem escritas uma por uma, penso, de João, que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Sem comparar os males e pedindo, portanto, licença para fazer esse tipo de similitude, vamos estudar nesta aula um tema que, inspirados na palavra de Cristo, por mais que se tenha escrito sobre imposto, sobre direito tributário, por mais que se tenha escrito, nem o mundo inteiro caberia de livros que sobre este assunto se tivesse de escrever. Portanto, nessas aulas nós vamos observar esses detalhes. E aí já comecemos a dar uma noção de imposto, já que é o tributo mais antigo, pelo menos para nós cristãos, já que as Sagradas Escrituras nos dão notícias, como eu disse, no Evangelho dos 3, portanto, discípulos de Cristo, os 3 evangelistas mais conhecidos, e o 4, que não tratou, mas disse o que eu acabo de falar. Vamos ver qual é a noção, então, de imposto. Repisemos, o imposto é um tributo. Um tributo cuja obrigação tem como fato gerador
Guarde essa expressão fato gerador, porque daqui a pouco eu vou necessitar dela. Tem como fato gerador um acontecimento, um episódio, independente de qualquer atividade específica do poder público para com aquele que pagou o imposto. Portanto, é assim que a doutrina tem chamado, a doutrina do direito tributário, tem chamado o imposto de uma obrigação não causal, de uma obrigação não vinculada. Por quê? Que eu pague imposto, numa tosca similitude, para que o poder público, se quisesse, pudesse pegar um baú, encher de imposto e jogar no mar. Se ele quisesse. Não pode, é só uma ideia para entenderem. Por isso mesmo, eu poderia falar de imposto fiscal e de imposto extrafiscal. O imposto fiscal seria aquele imposto que tinha função, ou que tem função financeira, e o imposto extrafiscal, um imposto que tem função econômica, mexer na chamada conjuntura econômica. Portanto, entenda, na taxa existe essa atividade. Por isso, todos estamos reclamando que a prefeitura tenha cobrado a TFF, taxa de fiscalização do funcionamento, sem dar qualquer atividade para a pessoa de quem ela cobrou, qual seja, a pessoa que pagou a taxa. Pagou a taxa em razão de quê? Qual foi a fiscalização do funcionamento que a prefeitura fez nesse momento de pandemia, quando estava tudo fechado? Então não tinha que cobrar a taxa. A contribuição de melhoria, nós vamos aprender também, ela tem uma contraprestação, ela tem uma atividade da administração pública que serve de contraprestação. Portanto, voltemos, fato gerador é algo importante. Se lembra? É aula, isso aqui é aula. Então vamos repisar a noção de imposto para você entender. É um tributo cuja obrigação tem como fato gerador um acontecimento da vida, um acontecimento social, que é independente de qualquer atividade específica do poder público para com o pagador daquele imposto. E aí eu disse que não é a mesma coisa para taxa, não é a mesma coisa para contribuição de melhoria. Então, se fato gerador é importante, o que é fato gerador? O que é fato gerador? É um acontecimento, eu diria, sem o qual, e em razão do qual, se ele deixar de existir, não tem imposto. É um acontecimento da vida humana em sociedade, que é escolhido pela Constituição como necessário e suficiente para fazer nascer a obrigação de pagar o imposto. Vamos voltar? Necessário. Ele é essencial. Se não acontecer o fato gerador, tal qual está descrito na lei, eu não pago o imposto. Suficiente. Quer dizer, basta que ele aconteça para eu começar a ficar obrigado a pagar o imposto. Então precisamos saber quais são esses acontecimentos, onde eles estão listados. Eles estão listados na Constituição. E aí nós temos importação, exportação, são 13. Importação, exportação, rendas, ou renda no singular, e proventos, produtos industrializados, propriedade territorial rural, operações financeiras, que é o IOF que a gente paga quando toma um empréstimo no banco, e grandes fortunas. Estes 7 compõem o quinhão da União. Só a União pode cobrar esses 7 tributos, chamados impostos. Eu chamo atenção para o imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto sobre grandes fortunas nunca foi instituído no Brasil.
e vi uma pessoa da equipe do ministro da Economia, há poucos dias, nesta semana, numa entrevista, dizer que não se sabe o que são grandes fortunas. Só ele é que não sabe. Porque nessa pandemia em que você está assistindo pessoas recebendo fortunas, não é? Em cima da infelicidade, mas paciência, se a fortuna for legítima, palmas para ela que ela merece, mas ela deve ser tributada. E não eu que vou pagar imposto de renda sem ter renda. Não você que vai pagar imposto de renda sem ter renda. Como é que não sabe o que são grandes fortunas? Há pouco se mostrou um sujeito que tem bilhões de reais na fortuna pessoal e não se sabe o que são grandes fortunas. Mas esses impiedosos, não sabendo o que é renda, aí sim, inventam que renda é salário. É você, funcionário público. É você que é operário, que é trabalhador. É quem paga imposto de renda. Desconta na fonte, e a fonte é a fonte pagadora do meu salário, dos meus vencimentos. E é fácil chamar salário, chamar vencimentos de renda. Renda não é isso. Renda é, por definição, da própria Constituição, através do Código Tributário Nacional, que repisa a Constituição. Renda é produto do trabalho. O produto do trabalho, portanto, não é o próprio salário. É aquilo que possa resultar do que, usando o salário para adquirir as utilidades necessárias a ter uma vida com dignidade humana, eu tenho de reserva. E assim mesmo deve ser apurado com todo cuidado. Mas pegar brutamente meu salário e tributar, não é tributar renda. Pois bem, são 7 esses impostos, sendo que um é imprestável, que é o imposto sobre grandes fortunas, que nunca foi cobrado por ninguém. No quinhão do Estado membro, Estado da Bahia, Estado de Sergipe, Estado disso, Estado daquilo, não é? Nós temos os impostos sobre herança e sobre doações, chamado tecnicamente de imposto sobre transmissão, causa, mortes e doações, mas é sobre a herança. E é sobre doação porque você pode, em vida, fazer uma doação a seu filho, ao herdeiro seu, e aí camuflar o imposto que viria quando você morresse. Então, se tributam as doações dentro dessa concepção. Além do imposto sobre herança e sobre doações, o Estado tem também o ICMS, que é o Imposto sobre Operações Mercantis. Imposto sobre Operações Mercantis. E então, o terceiro imposto foi objeto de uma pergunta, como eu disse, do nosso acompanhante, do nosso seguidor, Delson, e eu estou repetindo para ele entender, Delson Júnior. O terceiro imposto é sobre a propriedade de veículos automotores. Desgraçadamente, sobre você que tem uma fobicazinha, um carrinho caindo dos pedaços, você paga IPVA, se tiver dentro daqueles parâmetros de tempo de fabricação. Mas quem tem um grande iate, um grande luxo dessa natureza, fica fora, porque o legislador quer fazer reforma tributária e se esquece desses episódios. E aí foi que o Delson me perguntou por que o governo do estado da Bahia liberou os transportadores escolares de pagarem o IPVA e a Prefeitura de Salvador não dispensou o IPTU. Eu dei lá a resposta a ele durante a semana e espero que ele esteja assistindo e possa fazer as perguntas que desejar, que eu terei o prazer em responder durante esta semana. Portanto, 7 da União, com 3 agora do Estado, são 10. Eu falei em 13. Os outros 3 de quem são? Do município. O município tem o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o famigerado IPTU. Tem o imposto sobre alienação
de bens entre vivos, chamado de impostos sobre transmissão intervivos, e tem o imposto sobre prestação de serviços, que é o ISS. O município faz a festa com esses impostos. O imposto predial e territorial urbano, você que está me seguindo, pode ver a escorcha que ele representa, pelo menos no município de Salvador, desde 2013. É que os municípios ficaram somente com esses impostos. O imposto predial é a chamada décimas urbanas do meu tempo. Quando minha mãe dizia, Edivaldo, meu filho, temos que pagar as décimas. E não tenho dinheiro para pagar. Aí ficava aquilo acumulado, era um inferno. E quando as pessoas iam vender o imóvel, é que a prefeitura dizia, mas você está devendo IPTU. Aí a pessoa tinha que pagar o IPTU para poder vender o imóvel. Hoje esse imposto nas capitais, sobretudo, Salvador não está fora disto, parece como se fosse um imposto sobre uma atividade lucrativa. É um crime fazer e pensar disto. O IPTU incide sobre o imóvel. Perdão, o IPTU tem como referência o imóvel. Não incide sobre o imóvel. Vou repetir. Foi bom eu ter me apressado em dar essa expressão e corrigir. Ele incide sobre um atributo de alguém, que é ser proprietário de um imóvel. Vamos repetir porque esse equívoco na fala nem foi de propósito, mas nos socorre agora. O IPTU incide não sobre a propriedade, sobre o bem, sobre a edificação num terreno, ou sobre a propriedade, sobre o bem, o próprio terreno. E se o terreno está, portanto, edificado, o imposto só incide uma vez sobre o conjunto do prédio em cima, do prédio, quer dizer, da edificação em cima do terreno. Por que eu insisti que é sobre o atributo de ser proprietário? Porque naquela lista que nós vimos na aula passada do Estatuto do Contribuinte, tem esse princípio que toda vez estamos falando na aula de hoje, que é da capacidade de pagar. Aí eu verifico que uma senhora que tinha sua família tranquila, nessa pandemia ou em outra circunstância, perdeu o arrimo da família. Ou nessa pandemia ou em qualquer outra circunstância. Perdeu o arrimo da família. Ela morava numa casa confortável, sobre a qual há um imposto gravoso e gravíssimo. Deve ser considerado que o imposto é sobre o imóvel? Não, é sobre ela, aquela pessoa, sobre o atributo de ser proprietário. Eu perdi a capacidade de pagar, parágrafo 1º do artigo 145. A administração tem, por força desse mesmo dispositivo, de verificar a minha incapacidade, portanto, agora, ou a perda da minha capacidade momentânea ou temporária de que eu falei no começo dessa aula. Nessa pandemia, eu preciso lembrar que, não sendo o IPTU em cima de lucro, nem de riqueza, mas em cima da sua habitação, você que é professora autônoma, que ia às casas dos alunos para explicar a lição que ele não absorveu durante a transmissão normal da sua aula, você que é professora de inglês, de francês, professora de idiomas, perdeu, portanto, porque as pessoas que não estão recebendo seus ensinamentos não pagam o seu trabalho, que nem existiu, e você é levado a pagar IPTU. Por essa razão, eu, como vereador em Salvador, apresentei, estou clamando ainda, porque as providências do município para liberar as pessoas de imediato pagamento dos impostos municipais não resolvem.
Eu estou clamando pelo meu projeto de moratória. Porque a moratória está prevista no Código Tributário Nacional. Mas está prevista no Código Municipal de Salvador, no artigo 9º. A moratória foi objeto, lá atrás, de uma decisão pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em relação ao IPTU de Aracaju. A moratória foi lembrada pela professora Carla Borges na aula passada, que ela só pode ser veiculada por lei. Por essa razão, o projeto de lei. A moratória consistirá em lhe permitir, por um prazo, que você não pague o tributo em razão dessa demonstração de que você perdeu a capacidade momentânea de contribuir. Meu Deus, para que existem professores na sala de aula? Para formar a cabeça dos juízes, para formar a cabeça dos advogados, para formar a cabeça dos membros do Ministério Público, para formar a cabeça dos consultores jurídicos das prefeituras, para formar a cabeça dos procuradores. Eu não estou há 60 anos numa sala de aula e nesta manhã aqui à toa. Eu estou porque eu acredito no que eu faço. Eu acredito na transmissão dos conhecimentos que eu faço. É por essa razão que eu estou repisando isto. Não há política nisso. Não há, portanto, nenhuma consideração partidária nisto. O meu partido é a minha capacidade de pagar. O meu partido é a minha possibilidade de ter uma vida com dignidade humana. Eu não posso pagar IPTU se eu não estou trabalhando. Vocês suspenderam as atividades no país inteiro. Tem razão de suspender? Tem. Mas então, por isso, o legislador do Brasil determinou que quando acontecem essas coisas, nós temos a solução. Não veio escorchar o povo na base de toldar a consciência cidadã, porque eu não conheço os meandros de alguma coisa esotérica que vocês querem transformar em esotérica, que é essa questão tributária. Portanto, tudo que eu estou dizendo aqui tem aplicabilidade agora. Pois bem, são, portanto, 13 impostos. Tem mais um, que essa categoria de 13 é uma categoria ordinária, regular, normal. Mas nós temos um imposto que é por um acontecimento extraordinário e que, com fé em Jesus, que eu tenho invocado tanto, não teremos a oportunidade de ver, que é o imposto extraordinário por motivo de guerra externa de que o Brasil participe. Com fé em Jesus Cristo, nós não teremos que ver, além da pandemia causada pelo coronavírus, também uma guerra externa que o Brasil tenha que desrespeitar a sua capacidade de contribuir para criar um imposto extraordinário por motivo de guerra. Mas nós lembramos na aula passada exatamente essa questão de que havia um estatuto do contribuinte e agora nós sacamos um dos princípios desse estatuto do contribuinte, que é exatamente a capacidade contributiva. Eu prefiro sempre dizer a capacidade de pagar, de contribuir, como dirão os italianos, para os gastos públicos de uma forma que não represente sacrifício da minha vida com dignidade humana. Por isso é que os impostos são pessoais, por isso é que os impostos são graduados, e você vê isso nesse próprio artigo 145, nesse parágrafo 1º de que tanto estou falando. E, me encaminhando para o fim dessa live, eu quero abordar a questão da cobrança, porque estamos falando tanto. Precisamos então lhe dizer que a cobrança obedece a um sistema. A cobrança obedece a um sistema. Então, o que é sistema? Sistema é um conjunto de partes. Sistema, se é assim um conjunto de partes, ele deve ser organizado
de um modo harmônico, de um modo interdependente, de um modo coordenado. Isso é, as partes entre si. Elas, para formar o sistema, elas têm que estar assim. Se elas estiverem separadas, eu vou pegar um liquidificador, fazer uma vitamina de frutas. Eu pego uma banana, pego uma maçã, pego qualquer outra fruta, e individualmente elas são parte daquela vitamina que eu vou fazer. Quando eu as coloco a todas no liquidificador, que elas se misturam, então eu já aí estarei diante de um sistema nessa formulação que eu estou transmitindo. Então vamos repetir: sistema é um conjunto organizado de partes, partes essas que estão entre si integradas, em harmonia e coordenadas. Era como se fosse uma orquestra em que tem um bombo, mas tem uma flauta. E que o maestro de cá conduz para que haja a harmonia. Senão é o inferno. O bombo aparece mais, a flauta some e assim por diante. É como se fosse, portanto, o fato da tartaruga que, ao nascerem os seus filhotes, ela os deixa entrar no mar e se desfaz da convivência com ela. Ou de outros animais, eu prefiro dar o exemplo de mamíferos, com os quais o filhote depende até aquele momento, mas se desgarra. Mas é como nós que somos humanos, e como humanos nós não temos essa possibilidade de desgarrarmos, graças a Deus, da nossa mãe. Por isso que até hoje eu lembro muito de Dona Edith, porque eu fui dependente dela. E os irmãos são interdependentes, pelo menos até o fim da vida. E coordenados, porque tem uma ordem comum. Se isso acontece, nós temos um sistema. E o sistema tributário é assim. Mas é bom ver que o sistema tributário é assim, mas tem muitas partes. A começar pela multiplicidade do número de impostos. E por que que a multiplicidade é a regra para esse sistema? É porque a economia produz pluralidade de manifestação de riqueza. Por isso é uma utopia, um sonho, pensar que é possível o imposto único. Estão falando agora aí dessa história, mas eu espero que você, com consciência cidadã, saia desse curso popular com juízo crítico para poder não deixar que essas coisas tenham prosperidade, que essas coisas prosperem. Então, o sistema tem de fundamentar-se em bases econômicas. O Brasil não teve isso antes. O sistema se baseava apenas na formulação jurídica. Se queria criar um imposto, criava, bastava dar um nome. Hoje não tem nomezinho nenhum. Para criar um imposto tem que ver qual é a base econômica que esse imposto vai buscar, vai incidir. E a segunda coisa que eu chamo a atenção nesse sistema é que ele tem de considerar, olhe só o que eu vou dizer agora, os atributos econômicos das pessoas. Vamos agora juntar tudo? Se ele tem que respeitar os atributos econômicos das pessoas, ele tem que respeitar a capacidade da pessoa contribuir. Por isso, nós também podemos classificar o imposto em função desses atributos da pessoa. Lembra-se, o atributo de ser proprietário
e num país em que o direito de propriedade é um princípio garantido pela Constituição, esse atributo de ser proprietário não é um crime, ao ponto de eu poder chegar em cima da pessoa e mandar brasa em cima da pessoa como se ela fosse uma condenada? Não. Ele é classificável em relação dos atributos e das circunstâncias sociais, a fim de apurar se essa capacidade de pagar de que falamos aqui. Por isso, anote, existe imposto direto e existe imposto indireto. O imposto é direto quando quem paga esse imposto suporta diretamente o encargo financeiro. Portanto, ele paga aquele imposto e ele é quem suporta. Não é tão puro assim, mas para um efeito de categorização, esse conceito vale. E o exemplo também que eu vou dar, que é o imposto de renda. O imposto de renda que você paga grava diretamente você que tem o encargo financeiro de recolhê-lo. Mas preste atenção, o imposto indireto é quando quem paga transfere, olha só, o encargo financeiro para outrem. É o que em direito tributário chama-se transladação. É o que o artigo 166 do Código Tributário Nacional busca explicar e cuja interpretação desse artigo exige muito cuidado. Portanto, o imposto indireto é aquele imposto que você paga quando compra o fósforo para iluminar seu barraco. E eu digo isso porque eu me lembro de Dona Edith quando dizia: Edivardo, meu filho, tu vai comprar um fósforo, ela não chamava fósforo, para alumiar, ela não chamava iluminar, para alumiar essa casa, meu filho, que não tem mais o gás. O gás era o querosene. Vai comprar uma vela. Então, comprar a vela pagava imposto sobre vendas. Comprar o fósforo pagava imposto. Quem pagava era o dono da loja, do armazém, como se chamava naquele tempo lá, que pagava ao Estado. Negativo. Quem pagava era a Dona Edith, coitada, que não tinha onde cair morta e pagava imposto. Aí isso os economistas chamam de sistema regressivo, porque vai atingir a pessoa lá na raiz, e não aquela que está, naquele momento, cumprindo a prestação perante o sujeito ativo, que é a administração. Então, o que é que eu estou falando isto? É porque a maioria dos impostos brasileiros, a maioria, é formada de impostos indiretos pagos pelo consumidor. Tem isso na reforma tributária deles? Não tem nada disso. Eles estão discutindo discriminação de rendas, ou seja, a divisão do bolo arrecadado com o Estado, com a União ou com o município. Então o sistema precisa sim de reforma tributária. Vou repetir, reforma tributária. Ou seja, tirar impostos indiretos. Porque esses impostos tiram ou não consideram a capacidade de pagar. Porque para pagá-los, as pessoas perdem de gozar uma vida com dignidade humana. A Constituição procura diminuir essa circunstância, conforme podemos ver no parágrafo 5º do artigo 150, quando fala do princípio da isonomia e dá como corolário, como uma consequência da isonomia, a capacidade de pagar. E o princípio da isonomia tributária não é igual ao princípio da isonomia de modo geral, que o princípio da isonomia de modo geral diz todos são iguais perante a lei, por exemplo. O princípio da isonomia tributária não é assim. Ele diz, não se pode dar tratamento desigual
a pessoas, a contribuintes que estejam em situação semelhante. Portanto, esse princípio manda que o Congresso Nacional determine medidas para que os consumidores sejam esclarecidos, acerca dos impostos que pagam sobre as mercadorias que compram ou sobre os serviços que utilizam. É essa regra do parágrafo 5º do artigo 150, do artigo 145. Portanto, este curso popular tem como objetivo dar a você uma consciência cidadã. Como, por exemplo, saber cobrar de sua representação nas casas legislativas. Saber cobrar dos legisladores, sejam eles os da União, que são, portanto, da Federação, por isso, deputados federais e senadores do Senado Federal, dos deputados à Assembleia Legislativa dos estados, portanto, os deputados estaduais, e, sobretudo, você que está mais próximo deles, dos legisladores municipais, para que eles façam a corrente por uma reforma tributária que faça os impostos se transformarem de diretos em indiretos na sua maioria. Porque nos impostos, desculpem, é o inverso, faça dos impostos indiretos os impostos diretos na sua maioria. Porque esses impostos diretos têm uma máxima: paga mais quem mais tem para pagar. Paga mais quem mais tem para pagar. Aqui, a discussão que nós vemos no Congresso Nacional tem sido para saber quem mais vai arrecadar. O governo federal ou os governos estaduais e municipais. Eu tenho, como sempre tenho falado, um desses membros do Congresso Nacional para chamar de meu, ou aquela brincadeira, para chamar de seu. E toda vez estou cutucando o ouvido do deputado federal Antônio Brito. Pelo amor de Deus, cuida desses impostos. Veja, por exemplo, que eu preciso ter uma oportunidade de falar em nível nacional, como falei para a Assembleia Nacional Constituinte em abril de 1987, e consegui que a Assembleia Nacional Constituinte me ouvisse. Era presidente dessa subcomissão um parlamentar baiano. Mas se lembra muito disso um parlamentar paulista. É Imael, que é um eterno candidato a presidente da República. É Imael, toda vez que me encontra, diz: me lembro que naquele dia você deu um pulo lá, bateu a mão no teto. E eu disse: o que é que esse homem está querendo aí? Era o Estatuto do Contribuinte. Era que a Constituição trouxesse esse princípio da capacidade de pagar como um princípio que deve ser examinado. Vocês dirão: mas esse sistema tributário que está aí é um sistema injusto. Não sei. Pode ser que ele, bem praticado, não seja injusto. Pode ser, Delson Júnior, que alguém tenha sensibilidade de fazer com o IPTU aquilo que você cobrou e que foi feito com o IPVA. É só isso. Não precisa mudar o sistema. Talvez precisa mudar os homens, que não estão cuidando bem dos outros homens. Nem numa pandemia como essa, em que os homens estão vendo que somos muito frágeis, somos vulneráveis. Pois bem, eu não falo desse sistema porque aprendi com um dos maiores tributaristas do mundo, do Brasil e do mundo, baiano. Foi presidente do Congresso do Supremo Tribunal Federal.
foi meu professor aqui na Bahia, no ano de 1959, que hoje tem uma rua que é uma homenagem muito bem feita com o nome dele, Avenida Aliomar Baleiro. Aliomar Baleiro ensina aqui, aspas, nunca existiu, não existe, nem existirá sistema tributário perfeito, e sim perfectível. Por isso não adianta buscar, porque não se encontrará um sistema que tenha os requisitos da suficiência de recursos, da elasticidade, da equidade, da compatibilidade com as estruturas econômicas e políticas, ou com o comando da conjuntura econômica. Se isso é uma verdade, está demonstrado, porque o único sistema que foi reformado corretamente foi esse que pariu o Código Tributário Nacional em 1965. Se isso é verdade, então o sistema tem que ser perfectível. Então, que ele seja perfectível pela adoção de impostos diretos, que gravam quem vai cumprir a prestação, que respeita a capacidade de pagar. E voltemos então à lição que colhemos do Evangelho de João. A lição que ele disse, repito para concluir, este discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu, e nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez outras coisas, disse João. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Pois bem, estudamos nessa aula um tema que agora reitero, inspirado em João, inspirado, portanto, nas palavras de Cristo, sabemos que nem o mundo inteiro caberia os livros que sobre este tema se tem ainda de escrever. Eu quero que você escreva em si a sua consciência cidadã e que estejamos juntos no próximo sábado para continuarmos com essas aulas neste curso popular de tributação, ou seja,